aula a gente vai estar tratando como é que funciona o auto-preenchimento no Excel, que nada mais é que mais uma ferramenta do Excel para facilitar a nossa vida, né? A gente fazer as funções, as necessidades que a gente tem que fazer no Excel de forma muito mais rápida. Então, basicamente, existe um padrão no Excel ele reconhece a partir uma sequência que é conhecida, que você esteja querendo digitar, ele já vai te dar esse padrão e você vai escrever muito mais rápido. É basicamente isso. Então, um exemplo seria dias de semanas, né? Se a gente bota, por exemplo, aqui domingo, e a gente quer copiar, fazer uma planilha com todos os dias da semana, por exemplo, a gente pode simplesmente segurar aqui no canto e puxar os dias da semana até sábado. E aí ele já entende, vou dar uma aumentada aqui, e aí ele já entende que existe um padrão, né? E a gente já criou esse padrão nos dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso a gente pode fazer com outro tipo, né? Por exemplo, se for dias de semana abreviado, também funciona. Então, se você quiser escrever abreviado e puxar, você consegue escrever até sábado também, tranquilo, não a mesma coisa. Bom, se a gente quiser escrever, por exemplo, números, imagina que a gente está escrevendo padrões de números. Então a gente está escrevendo, sei lá, 1, 2, e aí você quer listar. Imagina que você quer fazer uma coluna aqui com um número, até um número que você, sei lá, cento e pouco. Se você for escrever um por um, vai dar um trabalho absurdo, né? Então o que você faz? Você seleciona os dois. Por que seleciona os dois? Porque se você selecionar só um, ele não entende que é uma sequência necessariamente. Tá vendo? Estou copiando para o lado, ele está copiando só um. Por quê? Um sozinho não é uma sequência. Tá? Então você seleciona os dois para indicar que é uma sequência. E aí você simplesmente copia para baixo. Ó. Então vai até, vou botar aqui até o 18, por exemplo. Então aí você está indo 1, 2, 3, 4, até o 18. Tá? Você poderia fazer isso também se você quiser pular de um número, de um intervalo específico. Por exemplo, quer pular de 2 em 2, de 3 em 3. Basta você escrevê-los. Sei lá, pular. Mas aí você quer botar aqui, por exemplo, os pares. Você quer os números pares. E aí você seleciona os dois e puxa até o que você queira terminar. Pode fazer isso com ímpares, enfim. Uma das coisas que eu mais uso, pessoalmente, é para fazer calendários, né? Você quer fazer, por exemplo, o que você vai fazer em cada dia do mês. Então tem o dia 1 de janeiro, vou botar, sei lá, dia 1 de março, dia 2 de março. Se você fosse escrever um por um, 1, 2, 3, você levar um tempo absurdo, né? Então o Excel também reconhece como data. Então você pode botar 1 de março. E aí lembra, você tem que escrever. Aqui é personalizado. Se você quiser mudar, você pode mudar para 1 do 3. Vou deixar assim mesmo. Se você simplesmente copiar, ele já reconhece. Por quê? Porque ele já está entendendo que isso aqui é uma data, não um texto. Então basta você copiar. E aí, imagina que você quer fazer a planilha do mês, do seu mês. E aí você vai até dia, sei lá, março vai a 30, sei lá. E aí pronto. E aí você já tem muito mais rápido do que você escrever um a um. Você pode fazer isso também para meses do ano. Então, se você tem aqui janeiro, e aí você pode puxar para baixo. Vai te dar até o mês do ano. Isso é outra coisa importante, né? Se você continua puxando para baixo, teoricamente termina em dezembro. Se você continua a puxar mais para baixo, ele vai entender que você está começando um novo ano. Então continua janeiro, fevereiro, tudo de novo. Tá? Você pode fazer isso também, essa mesma ideia de lista aqui, para uma sequência que você quer predefinir. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer uma tabela de times. Aí você bota Flamengo, Fluminense, não, vou botar Vasco, Fluminense, Botafogo, América. Bom, o que você pode fazer nesse caso? Se você selecionar todos esses times e começar a copiar para baixo, ele vai copiar essa sequência desses 5 primeiros times embaixo. Então vai ficar Flamengo, Vasco,
Fluminense, Botafogo e América. Depois Flamengo, Vasco, entendeu? Então ele vai copiando esse bloco de 5 em 5, tá? Você pode... Ah, eu esqueci de falar aqui do janeiro. Você pode fazer a mesma coisa aqui, abreviado, igual a gente fez pro dia, né? Então você poderia botar Jan e aí também copiar. Então a ideia do auto-preenchimento é essa, né? Não é nenhuma coisa absurda, muito difícil de entender e é muito útil quando você está fazendo calendários, planilhas em geral. Você quer botar coisas que se repetem e aí você tem uma lista e aí você pode meio que fazer essa lista acontecer várias vezes, como se fosse blocos, igual a gente fez aqui. Os 5 primeiros times vão repetir, poderia ser os 5 itens de alguma coisa, repetir, e aí você cria blocos e aí você escreve muito mais rápido, quantas vezes você quiser, você ganha agilidade no uso da ferramenta.